Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu estou aqui do meu lado com uma pessoa, Luiz Carlos Chinchilla, apologista, estudante da Bíblia Sagrada, né? Conhecedor da área apologética, que envolve o conhecimento a respeito de seitas, heresias, e também o Sheila é um estudante da Bíblia Sagrada, um conhecedor de hermenêutica, de exegese, né, do Velho e do Novo Testamento. Então é alguém que tem alguma coisa para estar compartilhando, né, comigo, com você que está aí assistindo, né, a programação do canal do Noronha. A gente está fazendo um vídeo, assim, é mais uma resenha apologética da Bíblia, de estudo que a gente gosta, né, a gente estava conversando agora, e a gente vai estar fazendo uma série de vídeos no meu canal, para o meu canal, a respeito de exclusivismo religioso, que é uma área que a gente vê no meio religioso, no sistema religioso, e que a Bíblia trata com esse assunto, né? Nós que somos cristãos e que procuramos ter o modelo de mundo que o cristianismo traz, ensina, que eu sempre falo, que é a respeito de criação, que é de redenção, e que todo cristão deve conhecer, né? Aprender, trazer para a sua vida, né? Para a gente estar praticando um cristianismo sério, equilibrado, humilde, simples, mas que verdadeiro. Então a gente vai estar tratando a respeito do exclusivismo religioso. O exclusivismo religioso, a salvação, está numa instituição religiosa ou a salvação está numa pessoa? Então a gente vai estar falando a respeito do Testemunho de Jeová, da Congregação Cristã do Brasil, da Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Católica, né? Ele como especialista nessa área, né, de apologética, a gente vai estar fazendo. Então hoje eu estou aqui com ele, a gente vai estar fazendo uma prévia, né, falando a respeito disso. Nós estávamos falando a respeito das profecias do Velho Testamento que se cumpriu, né? Que a gente olha para a sociedade hoje e vê as pessoas buscando conhecimento, né, Luiz? Sim. E assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tem um livro do Norman Geisler que fala a respeito de a gente, querendo ou não, a gente fica na mão de líder, né, Luiz? E a gente acaba praticando, né, isso na área religiosa, em várias áreas. Então você confia. Então em quem a gente está confiando? A vida espiritual, né, o conhecimento cristão, em quem a gente está confiando, né? E ele usa o argumento de uma nave espacial. Uma nave lá, eu não me lembro o nome, dos Estados Unidos, que os Estados Unidos lança bastante nave, né? Agora parou um pouco, mas na década de 80, né, acho que lançou várias, né? Columbia, Charlie, essa Charlie mesmo, né? Ela explodiu, e explodiu com todas as pessoas dentro. Olha, daí ele usou essa analogia para trazer para a área espiritual. Então o líder, ele é referência, o líder é aquele que ensina, o líder é aquele que aprende e traz para as pessoas colocarem em prática. Jesus foi líder, Paulo foi líder, e ele, qualquer pastor, cooperador, ancião, seja lá em que área que for, mas se está como líder, ele tem a responsabilidade de ensinar e de apacentar o povo. Isso é muito sério, né, Luiz? Sem dúvida, porque primeiro a Pedro 3,16 fala que temos que estar preparados para responder com mansidão acerca da nossa fé. E os exclusivistas, eles têm muito problema. Primeiro que eles sempre estão falando que são dirigidos pelo Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que traz as doutrinas, mas eles estão sempre mudando. Quando se pega a Testemunha de Jeová, no caso, eles falavam que o mundo ia acabar em 1914. Deu 1914, não acabou? Aí eles falaram que Jesus tinha vindo invisivelmente. E o adventista também, lá nos primórdios do adventismo, né, foi aplicado a 1844 que Jesus ia vir. E quando Jesus não veio, aí eles falaram, não, é que nós interpretamos errado. Jesus saiu do santo e entrou no santo do santo. Então todo exclusivista, ele é problemático. Ele é, primeiro que a pessoa de Jesus não fica bem com eles. Não fica bem com eles, porque Jesus falou que Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E esses exclusivistas dizem que a porta do inferno prevaleceu até 1914, 1844. Né? E a Bíblia, a igreja pode estar melhor ou pior, ela sempre esteve na terra.
Sempre esteve na Terra. E o exclusivista é muito complicado de lidar com ele. Porque ele dá vida por uma doutrina e depois, quando muda, sem nem que ela seja trágica, eles mudam junto. Aí você pega, vamos supor, a Testemunha de Jeová. Aí ela fala que não podia doar fração de sangue nenhum. Aí depois eles foram mudados. Hoje, muitas pessoas morreram por falta de albumina, imunoglobina, do plasma, porque era proibido. Hoje eles aceitam todas as frações porque o corpo governante delas mudou de tese. E quando você fala isso para ela, parece que você vai fechar ela, mas elas não. Elas falam, não, é que a luz vai clareando mais e mais, e eles se esquecem até daquelas pessoas que morreram. Como eles proibiam o serviço alternativo, os jovens iam presos, tinha uns que ficavam 2 anos presos. O livro Unidos na Adoração do Único Deus fala que muitos morreram por causa disso. Em 1999, o corpo governante libera. Outra igreja falava que era pecado de morte, se você fornicasse, adulterasse, porque Deus revelou para ele. Não é que ele chegou numa interpretação, porque quando nós vemos as igrejas genuínas, por a batista, a presbiteriana, quando eles erram, eles voltam em público e falam, olha, nós interpretávamos desse jeito e hoje chegamos nesse entendimento. Isso é louvável. Mas quando você pega o exclusivista, ele fica se batendo e nunca ele fala erramos, porque ele falou em nome de Deus. Ele falou em nome de Deus. E o pecado que era de morte, que a pessoa que caía na fornicação ou adultério, aí hoje já falam que não é mais de morte. E essas pessoas que foram jogados fora por causa disso daí. Então o exclusivismo, o assunto é muito grande, mas o exclusivismo leva nisso aí. Eles conseguem se adaptar no meio de heresias que mudem. Olha, a televisão era pecado e era Deus, porque a gente viu um monte de igreja que falava que era pecado. O problema não é esse. O problema era que Deus mostrava e falava. Se você tem televisão, Deus não está na sua vida, porque assim diz o Senhor. Aí hoje aceita-se a televisão e cultos online. E não se pede uma desculpa. Então, esses são problemas que o exclusivismo traz. O exclusivismo dessocializa a pessoa. Porque o exclusivista, ele olha o outro cristão autêntico como uma pessoa perdida. Como uma pessoa perdida. Ele não consegue enxergar, né, como irmão. E só que o único que conseguem a sobreviver assim é as Testemunhas de Jeová, porque eles pelo menos são claros em falar que os outros não são irmãos, são grande Babilônia. Mas se você perguntar para o adventista, ele te chama de irmão. Né? E se você conversar com o irmão da congregação, hoje eles eram primo, mas hoje ele já chama de irmão. Só que ele chama você de irmão, mas é só chamar, mas quem conhece mesmo a fundo, você não é irmão, porque para você ser irmão, você tem que ser batizado lá. Enquanto você não ser batizado lá, você não é irmão. Então isso é muito interessante. E isso é para os estudiosos, né, avaliar isso daí, né? E o que eu falo, ontem eu estava falando com a minha família, né? A gente está abordando o assunto da congregação, vale ressaltar uma perseguição religiosa, sim, não, imagina. porque a gente com ética, com amor, que o cristão tem que ter, a gente respeita o pessoal da católica, a gente respeita os adventistas, a gente respeita os testemunhos de Jeová e respeita os irmãos da congregação. Então, mas o debate no campo da ideia, a igreja sempre teve. Sim. Jesus fez isso, Paulo fez isso. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, examinai tudo e retém o que é bom. Pedro fala isso que você acabou de falar, que é o versículo-chave da apologética. Então, para estar preparado para responder com mansidão. Então, as ideias vêm, o pensamento vem, o conhecimento está aí em todas as áreas. Então, o cristão tem que conversar, tem que dialogar, falar, a gente tem que aprender. Né? Poxa, é tão gostoso aprender, faz bem. A Bíblia não fala que liberta o conhecimento? Sim. Jesus falou isso, Deus, o Deus encarnado,
O Criador do cosmos, da vida, esse mesmo que você serve, que você dá aleluia, glória a Deus, ele falou assim, conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? Ele mesmo, João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? O Evangelho de João fala que o Filho é o Verbo, é o Deus encarnado. O que é o verbo? Você vai no grego, verbo é informação, é racionalidade. Hoje, o que as pessoas estão procurando? Informação. Mas que tipo de informação? A informação que nos liberta, Chico. Sim, sim. A Bíblia fala que é para servir a Deus com todo entendimento. Exatamente. Paulo, né, que falou isso, Sim, né? Mas Jesus também falou Jesus isso, falou, né? assim, o Velho Testamento falava, então, né? Que temos servir com o nosso levar cativo, Paulo fala em 2 Coríntios, levar cativo a obediência de Cristo, sim, né? Sim. Então, é uma crítica construtiva. Exatamente. Não é um ódio religioso, jamais. Primeiro porque nós somos pecadores que nem todos querem, igual aos outros, né? Então, mas é uma crítica construtiva. É para pôr as pessoas para pensar. Exatamente. As pessoas têm que pensar, né? Tem que raciocinar. Fala, será que a maneira que eu estou vivendo é a certa, a maneira que eu prego é a certa, né? Então, isso daqui é mais um bate-papo para elucidar certas questões, né? Coisas que... Porque quando uma pessoa ele fala em nome dele, né, a gente erra. Mas se eu falo que é em nome de Deus, que é Deus que vai falar aqui, não pode errar. Não pode errar. Sabe como que é? Mas se eu falo que é em nome de Deus, eu falo em nome de Deus. Aí, alguma pessoa que vai assistir o vídeo fala, pera um pouco, mas a Batista não mudou um monte de coisa? Sim, mas eles nunca falaram que foi o Espírito Santo que mandou falar aquilo. Atribuíram a Deus. Atribuindo a Deus uma profecia. Porque a Bíblia é clara, quando você atribui a Deus e não se cumpre, é falso profeta. Não importa a igreja que esteja. Tem uma escritora, a Nancy Pierce, ela fala que uma falsa cosmovisão leva para um falso Deus. Sim, e o maior problema é que seita, quando há esse erro, todos eles ficam com o erro. Eles preferem o pecado da omissão do que falar, pera um pouco, isso daqui não está bem. Não, mas ele fica porque acomoda ele. Agora, se você está numa igreja bíblica, você tem o direito de refutar. Chegou no dia da escola dominical, você pega e fala, aquele dia foi falado assim, assim, assim. Então, só que daí o que acontece? Aquelas pessoas que falam em nome de Deus, eu vi um vídeo agora aqui com o João Paulo, com o Martinez, com o Flávio Martinez, o rapaz quis colocar isso, falar, nós mudamos, mas a Batista também muda. Sim, mas só que a igreja dele muda, só que ele falava que era Deus que deu aquela doutrina. E a Batista não falava que era Deus, eles falaram que ele chegou naquela interpretação. Aí sim, eu mudo também. Mas quando eu falo que é Deus que deu aquilo, se eu mudar, eu fui um falso profeta. É porque Deus, Malaquias fala que Deus é imutável, o Pai é imutável. Aí você vai em Hebreus e fala que o Filho é imutável. Então o nosso Deus, ele é imutável. Sim. Então ele não muda. O que está acontecendo? Por que está acontecendo esse tipo de coisa? Está fazendo de Deus um ser incoerente. Deus não é incoerente. Sim. Né? Então tem que ter uma resposta lógica, objetiva, para a gente lutar, né? Porque a gente está procurando andar nesse caminho que é Cristo, com uma vida coerente, consistente, sabendo, igual o Luiz falou aqui, reconhecendo aquilo que a gente erra como ser humano. O ser humano erra. Agora, vamos reconhecer que erramos também, né? Vamos ser humilde. Foi eu que errei, trazer para mim. Agora é fácil culpar, né? Que nem aquela turma que se reúne e fala assim, eu não sei porque eu estou falando isso. Sim, sim. Então, se eu estou falando nesse vídeo, é porque eu sei muito bem as palavras que eu estou direcionando para você. Quando a pessoa não sabe o que fala, ela tem problema mental, né, Sheila? E é tão interessante que se você pegar o livro Poderá Viver no Paraíso da Terra, salvo erro, página 195, né, para ter uma ideia de como formula essas questões. Eles falam que os anciãos da Testemunho de Jeová, lá, do corpo governante, os escravos fiéis discretos, eles são dirigidos pelo Espírito Santo, assim como Paulo era. Aí quando a gente fala as mudanças, ele fala, não, nós não somos inspirados. Você vê? Mas quando ele passa dirigido, eles querem falar assim, olha, confie em nós porque
É Deus que passa. E eu pergunto, qual que é a diferença de dirigido e inspirado? Se dirigido significa que pode errar, mas então não precisava nem ser dirigido, porque nós podemos errar. Então isso é um jogo de palavra para livrar das consequências. Para livrar das consequências, porque a pessoa prega um dia uma coisa, e depois quando eles mudam de doutrina, quem que mudou? Eles falam, não, é que o nosso conhecimento vem crescendo. Aí as pessoas falam, olha, eles estão certos, porque o conhecimento é gradual. Não, mas eles falam no livro que o próprio Testemunho de Jeová, ele entende que são dirigidos, e quando eles entendem que é dirigido, eles pegam aquela fé cegamente. Ele pega cegamente aquela fé. Porque tem que haver um trabalho, né? Porque se a pessoa começa a pregar, hoje você vai num culto, a pessoa prega uma coisa. O filho pródigo, que nem eu já vi, não tem salvação. Na mesma igreja eu vi. Aí passou uns anos, aquele mesmo irmão pregou outra palavra que tinha. Olha que problema. Sério? E as pessoas não notam. E eu notava, eu falava, não é possível. Não é possível isso daí. Né? Tem algo de erro. Eu falava, mas então, Deus não pode ser, porque aí se contradizeu. Então, infelizmente, né? Até quando tem uns casos que não vai trazer problema. Mas quando você chega numa situação que uma pessoa, vamos supor, fala que a fornicação é um pecado de morte. Aí a pessoa chega na igreja e fala, você está morto, você está fedendo, e aquela pessoa sai e se mata, aí já é um caso grave. Aí é um caso grave. Então, esses são os nossos assuntos, né? Que a gente conversa, né? Então a gente falou, eu estou falando que é uma resenha, né? Que eu vou fazer um vídeo específico com ele, que vai ser, você não perca, meu irmão, não perca, irmão, você é obreiro. Paulo fala para a gente estar preparado para responder. Paulo não, Pedro. E Paulo fala para o obreiro, para ser aprovado, ele tem que manusear bem a palavra da verdade. Então esse compromisso não é com nós aqui, com a sua igreja, esse compromisso é com Deus, é com aquele que vocacionou você. Então não perca, participe. Então eu quero encerrar aqui essa resenha falando para o Luiz que questionar não é errado, não é nem pecado. Claro que você, com ética, com educação, mas você tem o direito do esclarecimento. Isso parte do liderado com o líder. Eu devo chegar no meu líder aquilo que está embaraçado na minha mente, que eu não entendo. Fala, viu, por que esse texto da Bíblia está falando isso? Por que Paulo falou isso? Por que Jesus falou isso? Por que a Bíblia trata disso? Então, é questionamento que todos nós temos. Às vezes a pessoa por medo, por causa do líder ser um déspota, um tirano. Então, ela não questiona, ela não chega a perguntar. Então, mas é um direito que a gente tem de questionar, de querer aprender e ser esclarecido, né, Luiz? Que o Luiz está nessa área e a gente vê que o povo não pratica o questionamento, né, Luiz? Sim, é melhor a gente aprender Deixa eu só concluir. A respeito dessas 4 que eu falei, que é a respeito do exclusivismo, e que eu falei dessas 4, mas tem muito mais, mas essas 4 são as mais conhecidas, que é a católica, a testemunha de Jeová, a congregação e o adventismo. E salve qual eu falei aqui, não sou perseguidor, a gente está aqui na área apologética, que a Bíblia trata dessa área. Sim, a Bíblia manda amar todos. Jesus fala para amar aqueles que te perseguem, eles não perseguem a gente. Né? Mas o que eu quero dizer do ensino, é melhor a gente aprender na casa do que aprender com os de fora. Porque hoje, que o Jefferson, que estuda essa área, né, pessoas que vão para a faculdade, o pai é crente há 50 anos, o filho não sabe nada. Aí você pega um testemunho de Jeová, um menino com 12 anos, chega na sua casa e dá uma aula para uma pessoa de 50 anos na igreja. Aí no outro dia, quando bate uma pessoa na porta, ele fala, filho, fala que eu não estou. Né? Quando a Bíblia fala que nós temos que evangelizar, imagine, se a Bíblia manda eu evangelizar, agora a pessoa vem na porta de casa, oi que benção, você não precisa nem ir atrás dele, ele vai vir na sua casa. Né? E eu não estou falando de discutir, falando, não, trocar ideia, e você mostrar o porquê você é cristão. Né? Você mostrar que existe um lado, que a sua fé ela é razoável. O porquê, né? O porquê, a motivação. Que todo ser humano tem. Por que eu estou aqui? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui depois que eu morrer? São perguntas filosóficas que todo ser humano tem, Luiz. Tem, mas ele guarda dentro dele. Ele guarda dentro dele, aí até que vem um herético e responde.
Responde com classe. Responde com classe. E aí ele vai ficar fantástico, ele vai falar, não é possível. Nossa, a igreja que eu estou lá, eu não sei nada, aí me explicaram tanta coisa, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem, né? Porque até parece, quem vê o vídeo, fala, nossa, falando de outras religiões. Não, a religião dele fala de você, viu? Se você é um batista, um assembleiano, você fique sossegado que você é a grande prostituta, você é a grande Babilônia, você é primo, você é sectário, né? Então, eles falam, não é uma questão da gente perseguir, atacar de maneira nenhuma. Se você ler os livros dele, que nem a Testemunha de Jeová falou para mim, moço, você já viu a gente falar mal da sua igreja aqui? Eu falei, não, vocês não precisam. Eu falei, mas os livros seus que eu tenho lá, eles já falam. Eu falei, é lógico que você está evangelizando eu, você não vai falar mal de mim, você vai tratar eu muito bem. Porque, afinal de contas, você está querendo pescar eu. Né? Então, é muito interessante. Eu sei que sempre vai ter uma pessoa que vai interessar por isso. Com certeza, né? Sempre vai ter uma pessoa e as coisas são boas. E você não precisa acreditar em tudo que a gente fala, Exatamente. Você é um ser pensante, imagina. Né? Se você fizer algum comentário lá, nossa, vai ser bacana. Né? Participar. Isso, é interessante isso aí. Então fica o convite nosso aí. Então, 2024, né? Nós vamos entrar bastante nessa área apologética e o Luiz vai estar nos ajudando lá no canal, né? No café, no canal do Noronha. Vou estar trazendo alguns pregadores, amigos, colegas, pessoas que pregam o evangelho simples. O evangelho é simples, né, Luiz? Sim. Né? A gente fala assim, teologia, viu? Olha, teologia é conhecimento de Deus. Então, quando você critica a teologia, você está criticando a própria Bíblia. Você está criticando Jesus, Paulo, porque eles deram teologia. Sim. Deusologia, conhecimento de Deus. Então, não fale uma coisa sem você saber o que significa. Então, é muito bom. Jesus fez isso, trouxe a pedagogia, o conhecimento bíblico, ele mandou examinar as escrituras, né? Paulo também, Pedro, olha a simplicidade de Pedro, que foi que a gente vê a Igreja Católica atribui enfaticamente a Pedro, né? Tanta coisa, né? Mas Pedro chegou à parte de ser humilde na sua segunda epístola, ele falou para a gente ler com atenção as epístolas de Paulo, porque muitos ignorantes e indoutos torce para a própria destruição. Sim. Você vai falar assim, mas a Bíblia traz destruição? Traz. Se você querer construir o que você acha, o que você pensa, as suas ideias pré-concebidas, a Bíblia se torna até perigosa. Ela não é perigosa, ela é a palavra de Deus, o livro que instrui a gente a respeito de salvação, de civilização, de tantas coisas. Mas é a intenção que está por trás, né, Luiz? Sim. Tá bom? Então fica o convite aí. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe. Fique com Deus.